Olá, boa noite. Nós começamos agora o nosso culto às 19 horas em ponto e nós vamos falar da palavra de Deus, vamos orar, nós vamos buscar da presença do Senhor, nós vamos crer na palavra de Deus. Eu espero que hoje você possa receber de Deus, você possa hoje ter os seus olhos abertos, você possa orar conosco, você possa clamar ao Senhor e buscar da presença de Deus, sabendo que o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso e Ele não vai nos abandonar jamais. Nós temos vivido tempos difíceis, né? Tempos de luta, de batalha, mas nós temos vivido também tempos de milagres. Nunca em tempo tão difícil, ou vamos dizer no cotidiano da nossa vida, nós conseguimos observar tantas obras de Deus. Quantas pessoas estão voltando para o Senhor, quantas pessoas estão voltando a orar, a falar com Deus, talvez pela dificuldade, talvez pelo medo, talvez pelo receio, mas o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, um Deus poderoso, e Ele não nos abandona jamais. Então nós temos que crer. Eu repito todos os dias, o Senhor Jesus, Ele diz, tudo é possível aquele que crê. Se tu podes crer. Então o início do versículo é, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Nós, quando colocamos o nosso coração em Cristo, nós podemos fazer qualquer obra, diz a palavra. Nós devemos crer. Se nós acreditarmos, confiarmos, se nós crermos em Deus verdadeiramente, nós podemos fazer qualquer obra. Basta nós crermos no Senhor, crermos na palavra de Deus. Quando nós recebemos a palavra do Senhor, nós recebemos a fé. Afinal, a palavra diz que a fé é por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então nós ouvimos a Deus, recebemos a palavra, o nosso coração vai se enchendo de fé, vai se enchendo de força, de poder, e cria em nosso coração a esperança da salvação. O Senhor Jesus, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, Ele levou os nossos pecados, nossas transgressões, assim diz a Escritura, e nos fez livres. E nós nem sempre lembramos disso, reconhecemos isso, e vivemos às vezes distantes de Deus, vivendo uma vida conforme o nosso coração deseja, conforme nós achamos bom, e não é o que agrada ao Senhor. O que agrada a Deus realmente é vivermos a palavra de Deus. Nós vamos orar inicialmente, mas eu quero deixar já os versículos que nós vamos ler, para que nós possamos, assim que terminar de orar, você já está com a sua Bíblia aberta, tá certo? Nós vamos iniciar lá em Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 15 em diante, tá certo? Então já vai preparando a sua Bíblia, vai preparando o seu coração, porque Deus hoje Ele vai transbordar na sua vida. Eu creio, todos os dias nós temos falado da palavra de Deus, e Deus Ele tem transformado vidas já. Ele tem falado com as pessoas, Ele tem modificado os corações. É preciso que você se coloque à disposição de Deus. É preciso que você coloque o seu coração em Cristo e mude. Tome uma decisão de mudança hoje, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa diferente. Todos os dias nós achamos erros nas nossas vidas. Se nós começarmos a olhar, nós temos erros, temos defeitos, temos problemas que não conseguimos resolver. Às vezes somos afligidos por alguma coisa que não sabemos como resolver, não sabemos como fazer. Mas o nosso Deus é fiel, Ele é vivo, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele tem todo o poder e Ele pode fazer com que a sua vida seja transformada, seja diferente, tá certo? Então vamos orar um pouquinho, buscar o poder de Deus, buscar a presença de Deus, e para que o Senhor Jesus venha dirigir este culto e que nós possamos receber de Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, para entregar a Tua palavra, Deus. Não estamos aqui falando de igreja, de placa de igreja, estamos aqui falando da palavra de Deus.
Estamos aqui, Senhor Deus, entregando, Senhor Deus, o melhor, que é a palavra do Senhor. Pai, estamos em oração, buscando, Senhor Deus, atingir verdadeiramente, Senhor Deus, o amor de Deus. Com a nossa oração, atingir o coração de Deus, atingir verdadeiramente o alvo. Pai, para que o Senhor nos aceite, para que o Senhor nos mude, Senhor, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos, segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade, segundo os Teus planos, ó Deus. Pai, para a glória do Teu santo nome, meu Deus, olha para os seus, olha para o Brasil, Deus. Hoje o Brasil, Senhor, está dividido, as pessoas não sabem o que fazer, alguns estão sem esperança, outros estão aguardando, outros já não sabem mais o que é importante e o que não é. Dá uma direção, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, e que nós possamos guardar, Senhor Deus, e ter esta fé, Senhor, que nós possamos ter essa fé no nosso coração, Pai, da salvação de Cristo, do poder de Deus. Pai, que a glória do Senhor seja manifesta sobre todos nós. Pai, esperamos em Ti. Hoje, dependemos do Senhor. Não há outro Deus. Nós nada podemos fazer. Se o Senhor não operar, nós nada podemos fazer. Deus, colocamos em Tuas mãos, buscamos a Tua bênção, buscamos o Teu poder e queremos hoje, Senhor, conhecer mais de Ti, ter mais conhecimento da Tua palavra, ter mais conhecimento da Tua verdade, Deus. Pai, enche-nos da Tua palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Então nós vamos agora à palavra de Deus. Você já deve estar com a sua Bíblia aberta em Isaías, capítulo 1, versículo 15. Isaías, capítulo 1, versículo 15. Vamos à palavra. Diz o seguinte: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Quero parar um pouquinho aqui. Esse versículo ele é bem forte, né? E o que estava acontecendo aqui nessa época de Isaías, eu vou fazer é bem breve, falar poucas coisas, só para que você entenda. O povo no passado fazia muitas festas para Deus, e eles vinham, compareciam diante de Deus, faziam ofertas, ofertavam, traziam as suas ofertas ao templo, mas viviam de qualquer maneira. Não é muito diferente de hoje. A pessoa imagina que ela está, por ela ser membro da igreja, ela pode ir andando de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito. E às vezes estamos vivendo um pouco distante de Deus. A nossa fé anda meio, vamos colocar de forma simples, meio devagar. Você já não consegue crer. Você se amedronta com qualquer coisa. Você teme porque você acha que a sua oração ela não vai alcançar Deus. E em parte acaba sendo verdade. Por quê? Porque você está vivendo mais para este mundo do que para Deus, mesmo estando na igreja. E não há privilégio para ninguém. Às vezes nós esfriamos na fé. Você sabe quando você está assim. Eu estou falando aqui para crentes, pessoas que creem na palavra. Mas às vezes você está na igreja e você carrega o nome de crente, mas acaba por não servir a Deus. Você está só na igreja. Você não está andando conforme a palavra. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E nós temos que ter esses cuidados. Vamos observar a palavra de Deus. Eu não estou aqui criticando alguém de forma alguma. Eu estou trazendo a palavra de Deus. Você deve avaliar se esta palavra cabe a você. Você muda. Busca o perdão de Deus, reconciliação e muda a sua vida. Muda seu coração. Muda a sua vida para Deus.
Porque o que importa é Deus. O que importa é o Senhor. Já não somos mais alguém que está do lado ou do outro lado. Não, não importa. Não importa. Não importa que placa de igreja. Não importa outras coisas. Importa que você sirva ao Senhor de todo o seu coração. Esse é o alvo. Buscar a salvação em Cristo Jesus. Só. Ser participante da igreja de Cristo. Isso significa ainda mais. Eu não quero dizer só participante, mas eu quero dizer ser igreja de Cristo. Nós temos que ser igreja de Cristo. Ser igreja. Viver como igreja de Cristo. Viver como parte da igreja de Cristo, que você é. Você é parte do corpo de Cristo. Se o Senhor Jesus morreu na cruz, não foi à toa. Foi para que você pudesse fazer parte do corpo. E se você é parte do corpo, você deve ter uma função dentro do corpo de Cristo. Você está na igreja? Ou de repente, você é aquela parte que aparece raramente. É difícil entender como que nós somos parte do corpo de Cristo e raramente estamos presentes. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você tem uma família? Ou você é pai, ou você é mãe, ou você é filho. Você é parte. Você não fica um mês sem aparecer ali. Todos os dias você está na sua casa, no meio da sua família. E eu lhe pergunto, por que constantemente você não consegue estar no meio da família de Cristo? No meio do corpo, na igreja? Ah, pastor, mas não é tão importante estar na igreja. Tudo bem, você pode crer assim, eu respeito. Porque o importante é que você hoje creia na palavra de Deus e você seja salvo e você cumpra a palavra. Mas a comunhão com os irmãos, ela é importante. Eu tenho visto alguns comentários aqui e as pessoas dizem, eu estou com tanta saudade dos irmãos, eu estou com tanta saudade de estar na igreja, de dar um abraço no meu irmão. E assim, interessante que essa assolação que nós estamos vivendo aqui no Brasil, esse vírus, ele impede justamente as pessoas de se aproximarem. E a proximidade é um ponto crucial para o povo de Deus. Vivemos como família. Estar próximos. Estar junto. Você tem que estar junto de alguém que é cristão. Compartilhar sua fé. Compartilhar o seu dia com essa pessoa. Orar junto. E nós às vezes não conseguimos ter essa percepção. E acabamos por deixar de lado. Não dá tanta importância, não dá tanto valor, não é? E eu comentava esses dias com alguém, já não me lembro quem é, e eu disse assim, talvez agora passa no coração do povo de Deus, puxa, quantas obras eu poderia ter feito, evangelizado alguém, feito uma visita, e hoje nós estamos impedidos de fazer esta obra, que é uma obra de Deus. Quantas vezes nós deixamos de visitar os enfermos? Quantas vezes nós deixamos de ir, talvez, a um hospital? E hoje, nós praticamente somos impedidos de ir, porque é até, vamos dizer, incoerente, né? Porém, é uma obra de Deus. Nós temos que estar diante do Senhor. Então veja, o que Deus estava dizendo aqui, ao povo que trazia muitas ofertas, fazia obras com aparência, mas o coração estava distante. Resumindo, é isso aqui. O povo de Deus, chamado povo de Deus, estava vivendo para a sua própria destruição, ao invés de viver para o seu crescimento. Não é difícil hoje você encontrar uma pessoa no mundo que talvez ela diga que vive para Deus, mas ela participa das coisas desse mundo.
Isso é muito simples, é muito fácil de ver isso. Mas é o julgamento de cada um. Nós temos que servir a Deus e seguir a palavra. Isso é um julgamento pessoal. Mas quando a palavra de Deus nos diz, como disse o verso 15, vou repetir, pelo que, quando estendeis as vossas mãos, oram com as mãos estendidas, não é? Levantando as suas mãos para Deus, não é assim? Escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ao invés de fazer uma obra de Deus, fazemos outras obras. Tome uma decisão hoje de mudar a sua vida. Tome uma decisão hoje por Cristo. Reconcilia com Deus. Pastor, mas o que eu fiz foi errado. O que passou você esquece. Você pede perdão a Deus, o que passou você esquece. Deixa para Deus resolver. E daqui para frente, de hoje em diante, você faz da sua vida uma nova vida. Uma nova vida. Segundo aos Coríntios 5,17, diz lá que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram. Então, quando uma pessoa vem para Deus, esta pessoa começa uma nova vida em Cristo. A vida anterior era nesse mundo, a vida agora é em Cristo. Então as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. É assim que nós cremos. Mas temos que ter um arrependimento. Arrepender-se das más obras, das coisas erradas que fez. Vir para Jesus, vir para Deus, mudar de vida, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar as intenções do seu coração, corrigir no que puder, no que verificar que está errado. É no amor de Cristo. Mas olha que tem mais. O verso 16 ele traz aqui uma boa nova. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. É o que eu estava falando agora há pouco. Nós temos que vir para Deus e você tem que purificar. Significa que você tem que se separar, se santificar. É fácil? Não, não é fácil, mas é necessário. Você precisa se purificar. É como você lava uma roupa que está suja. Você lava aquela roupa, ela fica limpa. Quando nós vamos para Deus, nós lavamos, limpamos o nosso coração. Limpamos a nossa vida. Olha, ele diz de forma bem simples: tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Para de praticar o que é errado, muda os seus atos, muda a sua vida, e isso é uma decisão que você toma. Você precisa decidir se você pretende andar com Deus ou se não. É uma coisa, como eu disse agora há pouco, muito pessoal. Você decide. É você que decide a sua vida com Deus. E ali então você vai ser recompensado por isso. Não que fazemos por recompensa, mas fazemos por amor ao Senhor. Mas o nosso Deus, ele é muito bom. O nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é um Deus de amor. Então nós cremos nessa palavra, uma palavra de mudança. Aquele que realmente quer uma mudança, você pode alterar a sua vida. Você deve alterar a sua vida. É bom que você faça. E os frutos vão vir na sua família. Imagine o pai de família que muda seus atos, muda a sua vida. Reflete em toda aquela família. Reflete nos filhos, reflete na esposa. A esposa muda. A esposa decide andar com Deus. Aquele marido, ele vai observar, ele vai dizer: puxa, que bênção, como está ficando bom. Os filhos vão perceber. Quando os filhos convertem o coração, os pais também ficam mais tranquilos, né? Porque a vida nesse mundo não é fácil. E nós sabemos disso. Porém, nós temos que ter um coração voltado para Deus. Então ele diz aqui: aprendei a fazer o bem. No 17 já. Praticai o que é reto.
Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha o que ele diz aqui. Ele está dizendo aqui realmente que é importante você mudar de atitude, aprender a fazer o bem. Significa dizer que quando nós praticamos o mal, nós temos que aprender a fazer o bem. É bem claro aqui. Nós temos que aprender, nós não sabemos fazer o bem. Ainda nós não sabemos. Então nós temos que aprender. Nós temos que buscar entendimento para isso. Buscar mudança. Nós temos que lutar para isso. Nós temos que nos esforçar para aprender a praticar o bem. E ele diz ainda mais, praticar o que é reto. Não fazer nada que seja, vamos dizer, errado. Você pratica o que é reto. Isso é uma decisão que você toma. Oportunidade de fazer o errado não vai faltar. Mas você tem que praticar o que é reto. Você escolhe servir a Deus. São escolhas que você faz na sua vida. Você pode escolher hoje ter paz, ou você pode arrumar confusão. Dentro de casa. Imagina você, dias e dias, todo mundo dentro de casa. Imagina, né? Às vezes você começa a ficar nervoso, estressado, irritado, já não sabe o que fazer dentro de casa, deveria orar, ler a escritura, deveria estudar, deveria fazer outras coisas importantes, né? Não só ficar assistindo televisão, assistindo filme, não. Você deveria fazer outras coisas também, que vão produzir em você, vão trazer crescimento para você. Imagina, a esposa tendo que ver o marido todo dia dentro de casa. E ela deve estar cansada. Ela diz, puxa, esse homem não sai para trabalhar porque não pode, né? Mas que dificuldade, né? Eu estou brincando aqui, pessoal. Mas é uma realidade. E o marido acho que deve estar cansado ali também. Ele fala, puxa, eu estou preso aqui, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar, preciso correr atrás da vida, né? Não posso ficar parado, não é? Mas isso acaba gerando o quê? Conflito familiar. Uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Então você tem que escolher hoje. Você escolhe ter paz ou você escolhe viver em guerra? A escolha é sua. A escolha é sua. Você tem que escolher andar com Deus. E se você escolher o inverso, ninguém pode fazer nada. E ninguém pode te criticar. Porém, você pode escolher viver de forma diferente. Amém? Eu quero ler o verso 18, que ele ainda tem mais boas novas para nós. Até o verso 20. Ele diz assim, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Olha que interessante. Ainda que os nossos pecados sejam pesados, ele diz. Vermelhos, né? Sujos de sangue. Muita coisa errada. Talvez você tenha feito coisas que nem você acredita. Você diz, como que eu pude fazer uma coisa dessa? E acontece. Seres humanos são falhos. Mas o nosso Deus, ele traz uma boa nova para você. Ele diz para você que ainda que o seu pecado seja vermelho, não é? Como sangue, escarlata, eles serão, a sua vida, ela vai ser tão pura, tão santificada, se você o buscar e se você se arrepender. Será branca como a lã, diz aqui, branca como a neve. Olha que interessante. O Senhor Deus, ele diz que ele vai mudar a nossa situação. Ele vai nos fazer viver uma outra vida. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando hoje. Essa é uma boa nova para a tua vida. O Senhor, ele te dá uma chance de viver uma nova vida. Volto a repetir, fácil? Não.
Tem momentos que você vai olhar e vai dizer, é muito sacrificado. Porque o inimigo, ele bate em cima. E ele bate pesado. Para quebrar você. Para impedir você. Mas a palavra nos diz, digo fraco, sou forte. Você tem esse poder. Se você escolher Deus, você tem poder de mudar a situação. Lembra no início quando eu disse, eu trouxe um verso que o Senhor Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Se você pode acreditar no Senhor, se você puder realmente acreditar, você pode mudar a sua situação. Você pode transformar a sua vida. Deixa eu tomar uma água aqui. Você pode transformar o seu coração. Você pode renovar a sua vida. Você pode mudar os seus caminhos. Você vai viver uma nova vida. E isso depende só de você. Por quê? Porque a parte do Senhor, a parte de Deus, Deus já fez. Deus já fez por você. Deus já fez tudo que diz respeito à sua vida. Basta que você faça a sua escolha. Amém? Vamos ler mais um versículo? Então ele diz aqui, vinde, então e argui-me, diz o Senhor. Quer dizer, me questiona a respeito de... Pode questionar Deus. Você pode chegar lá e falar, Deus, eu busquei perdão, eu busquei reconciliação, e agora eu quero uma nova vida. Não é proibido falar com Deus. Senhor, o Senhor me fez a promessa, e eu quero. Não estamos indo contra Deus. Estamos indo requerer de Deus a promessa dele. Promessa que ele nos fez. Uma promessa boa. Senhor, eu quero uma nova vida. Eu purifiquei a minha vida, eu santifiquei, e eu quero uma nova vida. Eu quero uma transformação. Eu quero mudança. Eu quero viver uma nova vida com Deus. Amém? Seguindo. 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se você quiser. Porém, se você der ouvidos, você vai comer o bem desta terra. Comer o melhor desta terra. Se você fizer uma mudança de vida, se você transformar o seu coração, se você decidir hoje por Jesus, lembra da palavra? Jesus morreu na cruz, lá em Isaías 53. Ele morreu na cruz, levou os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter uma vida. E nós voltamos de novo ao pecado. Que absurdo, né? É quase absurdo isso, mas é a realidade. Então nós purificamos a nossa vida. Mas só se nós quisermos. Então, ó, o 19. Se quiserdes e ouvirdes e der ouvidos a esta palavra, comereis o bem desta terra. Se decidir. Se você decidir mudar a sua vida. Se você quiser. Ninguém te obriga. Ninguém obriga. Somente se você quiser. O Senhor, ele te abençoa, mas somente se você buscar, quiser. O Senhor Deus, ele te dá a chance de viver uma nova vida. Nós buscamos a palavra de Deus e aprendemos como fazer. Se tiver arrependimento e determinação para mudar, buscar o arrependimento, buscar o perdão de Deus e andar segundo a Escritura, tua vida será diferente. Eu, sem dúvida, não tenho dúvidas. Tua vida muda. Mas volta lá no verso 19, vamos ler de novo. Bem importante, ó. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. No 20 já ele diz, mas
Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se nós recusamos andar com Deus, é porque queremos distância do Senhor. É quase automático, né? É simples de entender. Se eu não quero Deus, é porque eu quero ficar distante de Deus. Isso não pode acontecer, eu tenho que decidir por Deus. Eu, falo eu. Você decide para a sua vida. Se você decide por Deus, é porque você quer ficar perto de Deus. Mas, se você decide por Deus, você tem que mudar os seus caminhos e se assemelhar ao Senhor. Você tem que buscar uma semelhança a Deus, mudando sua vida, mudando seu caminho, mudando sua forma de agir, mudando seus pensamentos, aprendendo da palavra, conhecendo Deus. O Senhor, ele diz, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Nós sofremos porque nos falta conhecer a Deus. Se nós conhecermos mais a Deus, nós vamos sofrer menos, muito menos. Quanto mais nós conhecemos, menor é o sofrimento. Mas nós precisamos nos esforçar. E isso demanda uma decisão. Volto a repetir, você tem que decidir por Jesus. Decidir aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar a palavra de Deus como norma na sua vida. E ninguém te obriga a isso. É de livre e espontânea vontade. Você tem que declarar, eu quero aceitar ao Senhor Jesus. Eu quero viver a palavra de Deus. Eu preciso viver a palavra de Deus. É uma necessidade minha, pessoal. Tanto que a salvação também é individual. Ela é pessoal. A sua declaração de amor por Jesus, ela é pessoal. Não tem grupo para aceitar Jesus. É cada um aceita Jesus. Deus, o nosso Deus é um Deus pessoal. Quando Ele trata comigo, Ele trata comigo. Quando Ele trata com você, Ele trata com você. O que Ele faz por você, às vezes Ele não faz por mim. Ele faz diferente para mim. O que Ele faz por mim, não faz para você. Faz diferente, faz melhor, faz diferente. Outra coisa. Deus não tem prediletos. Deus tem aqueles que o amam e o recebem. E Ele os abençoa. Amém? Eu gostaria que você pudesse realmente, se você entendeu esta palavra até aqui, nós vamos orar daqui a pouquinho. Eu gostaria que você postasse aqui, olha, eu entendi, eu compreendi as mudanças que eu devo fazer na minha vida. Se você entendeu, eu gostaria que você colocasse, não coloque o que você precisa mudar, só que você entendeu. Eu compreendi que a mudança é necessária. Eu creio, porque Deus é o que opera, tanto querer como efetuar. É o nosso Deus que proporciona as mudanças e nós decidimos pelas mudanças. Então eu quero que você decida por Jesus hoje. Talvez você já se declara uma pessoa de Deus, mas talvez você ainda não mudou o suficiente. Você já sabe, né? Na verdade, você sabe que você ainda precisa mudar mais. Então o momento é hoje. Toma essa decisão de ser uma pessoa confiante na palavra, de ser uma pessoa que confia verdadeiramente na palavra de Deus e que não se deixa abater. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje para você? Hoje nós temos vivido no Brasil um tempo de dificuldade, um tempo de luta. Muitas pessoas estão aterrorizadas. Muitas pessoas estão aterrorizadas. As pessoas estão brigando pelas coisas, não é? Essa semana eu vi até um vídeo, acho que foi ontem, um videozinho curtinho, uma pessoa roubando um frasquinho de álcool gel numa loja. Imagina você chegar a esse ponto. A pessoa não rouba nem dinheiro, mas ela quer roubar uma coisinha, um frasquinho de... Não, é inacreditável. São tempos difíceis. São tempos de batalha. São tempos, irmãos, que nós temos que mudar a nossa vida. Que nós temos que mudar o nosso coração. Nós temos que crer na palavra. Que a nossa nação, ela vai se levantar e ela não vai perecer. Que nós vamos ter o espaço necessário e que Deus vai trabalhar em nós.
que Deus vai dar confiança a este povo. Por isso nós vamos orar pelo Brasil hoje. O Brasil precisa mudar. Os nossos conceitos, a nossa cultura, ela precisa de adaptações. Nós precisamos crer que o Senhor, Ele vai trabalhar em nossa vida. E não duvidar. Ah, mas o que vai ser de nós? Não vai ser nada, nós vamos crescer em nome de Jesus. Nós temos esperança. Não deixe a esperança morrer no seu coração. Creia no poder de Deus. Faça propósitos com Deus. Mas faça propósitos sérios de oração, da palavra, leitura da palavra, para você conhecer Deus, para você se aproximar mais de Deus, para você se manter dentro da palavra de Deus, para você agregar ao seu coração. Amém? Eu gostaria que você pudesse, nesse momento então, começar a orar comigo. Nós vamos orar juntos aqui. Em seguida nós vamos encerrar a nossa live, mas eu quero que você fique com esta palavra no seu coração. E eu quero que você, à noite, depois dessa live, se você quiser separar um tempo de oração, eu vou estar orando às 22 horas. E eu gostaria que você pudesse estar comigo. Até às 23 horas eu vou estar em oração. E o nosso povo da igreja também vai estar. Então eu gostaria que você pudesse acompanhar esta oração também. Na sua casa mesmo. Aí na sua casa. Você vai lá no seu quarto, faz como você quiser. Mas ora. Guarda um tempo de oração. Às 10 até às 11. Nós vamos estar juntos em oração. A igreja de Cristo, ela é viva. Hoje nós não estamos com a porta aberta da igreja, mas a igreja continua, porque a igreja não é prédio. A igreja somos nós. Eu, você, somos a igreja de Cristo. Estamos juntos. Vivemos a igreja de Cristo. A igreja é viva. Quem pensou ou imaginou o que será da igreja agora, vai ver crescimento na igreja. Sabe por quê? Porque Deus dá o crescimento. E ninguém pode impedir a igreja de Cristo de crescer. Eu não estou falando de prédio de igreja, ministério esse, ministério aquele. Não, eu estou falando da igreja de Cristo. Eu fico imaginando quantas pessoas têm aceitado Jesus na sua casa, ouvindo alguma live, ou aqui, ou de outro pastor que está pregando, outra pessoa que está dando palavra, não importa. E eu fico pensando quantas pessoas estão aceitando Cristo, voltando para Cristo, lá na sua casa, assistindo uma live no Facebook, recebendo uma palavra, acompanhando um culto que está acontecendo. É importante estarmos pensando na esperança de Deus, na esperança de Cristo, na esperança da salvação. Amém? Então eu quero orar com você. Vamos curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nesse momento, Senhor, crendo na Tua palavra, crendo no Teu poder, crendo no Senhor, ó Pai, que é um Deus vivo, um Deus poderoso, e que sabemos, Deus, que é um Deus que nos traz a esperança. Meu Deus, nós colocamos a nossa vida dependendo de Ti. Dependemos do Senhor, porque não há outro. Meu Pai, quando, Senhor, o Senhor nos dá esta palavra e nos diz que, mesmo que o nosso pecado tenha sido horrível, o Senhor transforma. E se esta pessoa se arrepende e muda de vida, ela fica, Senhor Deus, branca como a neve, limpa, purificada, porque o Senhor é Deus. Pai, o Senhor derrama amor sobre as vidas, Pai. Senhor, o Senhor tem cuidado dessas pessoas, Pai. Senhor, eu coloco em Tuas mãos, ó Deus, porque eu acredito, eu confio, eu creio no Teu poder, ó Pai.
Senhor, então opera, Senhor Deus, milagrosamente no Brasil. Traz a recuperação, Deus. Não permita, Senhor Deus, que mais ninguém sofra com a morte por causa desse vírus, ó Deus. Pai, e não só desse vírus, mas também quantas pessoas estão acometidas de outras doenças incuráveis. Meu Deus, doenças que levam as pessoas das suas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sejam repreendidos no poder do nome de Jesus. Mas, Senhor, nós colocamos o nosso coração preparado para o Senhor. Estamos na obediência da palavra, Deus. Então eu peço, coloca a tua mão, Senhor. Abençoa, Pai, cada coração, aquele que está triste, aquele que está, Senhor Deus, abatido, aquele que está com medo, Deus. Entra com poder, Senhor, nesta casa. Faz com que esta pessoa, Senhor, conheça a Ti como o único e verdadeiro Deus. Não permita, Senhor Deus, que o medo venha tomar conta, o receio, a angústia, a opressão. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Coloca, Senhor Deus, a Tua força, o Teu poder, a Tua glória. Manifesta-te, Deus. Pai, eu coloco, Senhor Deus, a minha vida em Tuas mãos. E também, Senhor Deus, esta igreja que nos ouve, Pai. Senhor Deus, para que o Senhor cuide, para que o Senhor tome conta, Pai. Senhor, conceda conforme o desejo do coração. Olha pela vida financeira do Teu povo, Pai. Não permita o desemprego, Deus. Não permita, Senhor Deus, batalhas financeiras. Não permita, Senhor, também na casa de Deus. Não permita, Senhor Deus. Eu peço de nós que estamos aqui, Pai, para transmitir a Tua palavra no poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço. Agradeço, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Está, Senhor Deus, convencendo cada pessoa do pecado, da transgressão e trazendo essas pessoas a um arrependimento verdadeiro, sincero. Pai, no poder do nome de Jesus Cristo, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém. Irmãos, nós gostaríamos que você pudesse reconhecer Deus em todo tempo, em tudo que você fizer. Pense sempre em Cristo. A vida está difícil? Clama a Deus. Busca pelo Senhor. Ora todos os dias. Quando você se levantar, primeira coisa, fala com Deus. Vai durante o dia falando com o Senhor. Na hora que você tem uma folguinha, ou se você está em casa, faz propósito com Deus. Se você está ali sem afazeres, de hora em hora você parar um pouco, falar com Deus, orar, ler as Escrituras, deixar Deus encher o seu coração do poder. Deixa Deus transbordar em você, tá bom? Você é instrumento de Deus, tá certo? Pessoal, eu fico por aqui e eu volto já na sexta-feira com outra live. Mas eu vou postando mais algumas gravações aí durante esse período, tá bom? Olha, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e continuem firmes com Jesus, esperando que tudo isso se acalme e que a nossa vida volte ao normal logo, logo, muito breve, tá certo? Gostaria de em breve estar na igreja, estou com muita saudade de todos, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço.